Você está pronta para mais uma discussão de caso clínico? Dessa vez, nós vamos conhecer a história da Sofia, uma mulher de 32 anos que é designer gráfica, freelancer e mora sozinha. Imagine que a Sofia é uma paciente que chegou até o seu consultório, seja ele presencial ou online, mas ela escolheu você para ser o psicólogo ou a psicóloga dela. E aí você vai precisar de pensar especificamente como você trabalha com esse caso. Imagina que você ouve da boca da Sofia qual é a queixa principal dela. E nas palavras dela, ela te diz o seguinte: eu sinto que desisti de mim mesma. Nada mais me interessa. Eu não vejo sentido em continuar tentando. Vamos pensar um pouquinho no que você faria com esse caso. Lembrando que esse caso é um caso totalmente fictício, criado apenas para fins didáticos, e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu acho que nesse caso a gente teria alguns desafios específicos a ser trabalhado. Alguns desafios que são filosóficos, que são de pensamento mesmo, e alguns desafios que são sobre o funcionamento da Sofia. Então vamos começar com as palavras difíceis, mas que são termos técnicos muito importantes para a gente, enquanto profissional de psicologia, melhorar e aperfeiçoar a nossa prática clínica. A Sofia é uma paciente que tem como sintoma a anedonia, que é a perda de prazer em atividades antes gratificantes. É um sintoma muito comum em quadros de depressão. É quando a pessoa antes ela ficava feliz em fazer algumas coisas e agora isso já não faz mais diferença para ela. E a Sofia também é uma paciente que ela demonstra claramente que tem muita desesperança, que é uma visão negativa do futuro e falta de perspectiva. Tem também um vazio existencial, que é um questionamento sobre o sentido da vida e inércia. Isso é muito comum de acontecer. A gente recebe pacientes que diziam que antes tinham uma alegria de viver e hoje estão apagadinhos, estão desanimados, hoje não conseguem pensar onde vão estar, por exemplo, daqui 5 anos ou o que vão fazer. Eles já não têm mais grandes planos, grandes sonhos, já não têm mais a alegria de viver e sente esse vazio muito grande. Olha muito para as questões de dentro e fica perdido um pouquinho. Quando a gente olha para esses sintomas, isso fica muito característico de um transtorno depressivo. Mas eu coloquei uma classificação muito específica do transtorno depressivo, que é o transtorno de distimia, ou então o transtorno de adaptação. Posso até pensar na depressão maior, mas o que vai ser importante a gente considerar aí? A gente olhar para a Sofia com mais profundidade, entender o tempo em que ela está tendo esses sintomas, entender o quanto que esses sintomas estão fortes e causando sofrimento na vida dela, ou não, até para a gente poder fazer um diagnóstico diferencial. Percebe que o caso da Sofia fica um pouco na dúvida. A gente se questiona, ok, isso parece depressão, mas que tipo de depressão? Como que eu classifico isso lá no DSM, lá no Manual Diagnóstico Estatístico? Fica um pouco de dúvida aí sobre como que nós fazemos isso. E imagine que você já está atendendo a Sofia há um tempo médio de 3 meses em psicoterapia semanal. Então você já conhece a Sofia, você já fez psicoeducação, você já entendeu bem os sintomas dela, já tem várias informações sobre ela. Entenda que vocês estão ainda no início do processo terapêutico. Então você está num momento de foco em ativação comportamental e reestruturação cognitiva. Ativação comportamental é uma técnica que é utilizada em pacientes com depressão. Então eu já comecei aí colocando uma técnica da TCC que é muito comum e muito utilizada em pacientes com depressão. Então eu já sei que quando eu entro no caso da Sofia, eu preciso de pensar
na depressão, eu preciso de pensar nas técnicas mais comuns utilizadas num caso com depressão. Esses são os pontos aqui principais. E a gente precisa de encerrar pensando na nossa conduta clínica e também nas lições que nós podemos tirar com esse caso. Pensando na nossa conduta clínica, a gente precisa de avaliar melhor o caso da Sofia, então investigar histórico de episódios depressivos, investigar se ela tem rede de apoio, investigar se ela tem suporte. Como eu já falei, precisamos de fazer a psicoeducação e explicar para ela a relação entre pensamentos, emoções e comportamentos. Explicar para ela também o que é a depressão e o que a gente espera de um quadro depressivo. Esclarecer para ela mitos de depressão que podem estar existindo por aí e que podem, na realidade, mais atrapalhar do que ajudá-la nesse momento. A gente também precisa de fazer a ativação comportamental, que seria praticar atividades de domínio e prazer. Então, eu vou ativar novos comportamentos na vida da Sofia. Eu vou inserir, vou mostrar para ela o quanto que novos comportamentos podem ser importantes. A gente começa pelo comportamento, porque o comportamento é relativamente mais fácil de mudar. O pensamento, ele é muito mais difícil, ele está muito mais enraizado, está muito mais interno dentro da gente, fica muito mais difícil mesmo da gente buscar mudança através disso. Mas depois eu vou buscar mudança no pensamento lá na reestruturação cognitiva, porque a gente vai precisar de entender as crenças da Sofia e desafiar pensamentos de desesperança que podem estar existindo na vida dela. É muito importante também, eu gosto muito de fazer isso com os meus pacientes, que é a exploração dos valores. Ajudar a Sofia a identificar os valores fundamentais dela. Lembrar um pouco quem a Sofia era, talvez antes de ter sido dominada pela depressão. Pedir para ela olhar para essa perspectiva também. E fazer uma prevenção de recaídas depois, que é desenvolver estratégias para lidar com futuros episódios depressivos que podem acontecer. Mas tem uma lição clínica importante para a gente poder pensar nesse caso, que é: o vazio existencial, ele não se preenche com prazer imediato, mas com ações alinhadas aos valores fundamentais da paciente. Esse caso é um caso que ele é muito menos técnico e muito mais um caso de coração, muito mais um caso para a gente poder tratar essa paciente com o que a gente tem aqui dentro mesmo. Olhar para o vazio dela, olhar para o fato dela estar desesperançosa, estar desistindo de si mesma, olhar para ela enquanto uma pessoa, acreditar nela, mesmo quando ela estiver desacreditada de si mesma. Esse é o mais importante para nós fazermos com o trabalho com essa paciente. Eu espero que você tenha destravado algum raciocínio aí e que tenha iluminado a sua prática clínica. Até o próximo vídeo.